Tite fecha negócio por jogador e agora o foco deve ser o Flamengo. Empresário de Wendel revela tudo. Vamos falar também sobre Nicolás de la Cruz e várias outras notícias do Flamengo. Então, meu parceiro, assista esse vídeo completaço, se inscreva no canal, meu parceiro. Falta isso aqui pra gente bater a meta dos 854 mil inscritos. Então, dá aquela moral, se inscreve. Tem um botão logo aqui embaixo do vídeo, escrito inscrever-se. Se inscreve, aciona o sino, amassa o like. Se inscreveu? Também comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. O Mengão homenageou o lateral esquerdo Filipe Luís hoje através das redes sociais, tá? São 4 anos de Flamengo, parabéns ao Filipe Luís, chegou no Flamengo ali em meados de 2019 e construiu essa bela história com a camisa do Flamengo, então parabéns ao Filipinho aí que tá no Flamengo. Infelizmente a idade chega, já tem 37 anos, deve se aposentar e se tornar treinador, mas o Filipe Luís joga muita bola. E, meus amigos, vocês sabiam que o Flamengo se aproxima da marca de 100? Fala 100, o pessoal acha que é coisa boa, né? Mas não é. 100 rodadas sem liderar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo não fica na ponta da tabela desde o título nacional que ganhou em 2020, ainda com o então técnico Rogério Ceni. Já há uma ausência garantida de 95 rodadas da liderança do Campeonato Brasileiro. Gente, por mais que o Flamengo vença a Copa do Brasil, vença a Copa Libertadores da América, é uma vergonha um time bilionário como o Flamengo ficar 95 rodadas sem ser líder do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo tá perdendo pro Santos aí, pelo menos nesse momento, né? Tava ali vendo o jogo, falei, opa, vou ali gravar o vídeo, daqui a pouco eu volto, porque eu seco, cara, não adianta. O Flamengo vai dar mole, perde, eu falo, acabou, e depois eu tô lá secando. Por quê? Porque eu sou Flamengo, é mais forte do que eu. Daqui a pouco a gente vai secar o Vasco também. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. Todo o elenco do Flamengo hoje recebeu folga, rapaziada. Pois é, foi dia de folga pra galera depois do vexame, que é vexame mesmo. Empatar com o América Mineiro no Maracanã é vexame, não tem outra palavra. Depois do vexame, os atletas receberam folga, se reapresentam na segunda-feira no CT pra treinar sem trabalho regenerativo. Regenerativo, naturalmente, já é a folga de hoje, e na terça-feira os atletas viajam rumo a Porto Alegre, onde na quarta o Flamengo enfrenta a equipe do Grêmio. Só para vocês terem uma ideia, gente, eu tava vendo alguns dados ali do SofaScore, a defesa do Flamengo é a 8ª pior defesa do Campeonato Brasileiro, e isso é algo bem marcante no universo de 20 clubes. O time com um dos maiores faturamentos, o primeiro faturamento, ter a 8ª pior defesa. E a defesa do Grêmio é a 7ª pior defesa do campeonato. Então vai ser um duelo de defesas horrorosas que a gente vai ver nessa quarta-feira e muito provavelmente um caminhão de gols. Então você que gosta de brincar aí nos sites que tem aí de futebol, pode botar gol que vai sair gol pra burro, meu companheiro. Porque as duas defesas são tenebrosas, tá? E aí, ao mesmo tempo, o Flamengo é o time que mais cria, no entanto, mais perde chances claras no Campeonato Brasileiro. Só ontem o Flamengo criou 7 e perdeu as 7. É um negócio realmente impressionante. Bom, segundo a CBF, o árbitro de Flamengo e Grêmio está passando por um treinamento especial para esse jogo de semifinal da Copa do Brasil. Quem vai apitar é de fato um árbitro já experiente, que é o Rafael Claus, que dentre esse universo de árbitros horrorosos que a gente tem, é um dos menos piores, acho que eu posso falar assim, mas também não é bom, não estou aqui a elogiar o Rafael Claus. E segundo o Wilson Seneme, ele está trabalhando, treinando repetidamente para que não erre nesse jogo, né? Vamos torcer. Ontem passou batido porque a atuação do Flamengo foi horrorosa. Mas o cara do América Mineiro deu um chute na cara do Gerson e amarelinho, não aconteceu mais nada. O Arão já foi expulso com esse mesmo chute num jogo de Libertadores
contra a LDU na fase de grupos, e contra o Del Valle naquela final também de 2020 aconteceu isso, ele foi expulso, né? Mas eu nem quis focar nisso porque o Flamengo não mereceu vencer, e quando o Flamengo joga nada, eu venho aqui, tem que falar do jogo, não tem que ficar falando de arbitragem, tá? O negócio é o seguinte, o Renato Gaúcho, né, adversário do Flamengo, ex-técnico do Flamengo, deu uma entrevista coletiva pós-jogo do Grêmio ontem, né? O Grêmio venceu o Atlético por 1-0 e foi perguntado, foi bombardeado inúmeras vezes sobre o seu próximo adversário, que somos nós, o Flamengo. Ele disse que sabe da qualidade do Flamengo, respeita demais o Flamengo, mas também disse que está passando para os seus jogadores não terem medo de jogar contra o Flamengo, tá? E aí o torcedor rubro-negro já quer saber, Pedrão, o Soares vai ou não vai jogar contra o Flamengo? O Renato Gaúcho respondeu nessa entrevista coletiva que nem ele sabe e que quando o Soares quer jogar, ele avisa pra ele. Enfim, tá um caô danado, que eu espero que piore essa situação do Soares do Grêmio. Um abraço, um beijo pro Tayan, pro Bruno, que são meus amigos gremistas lá do Rio Grande do Sul, mas espero que piore e que o Soares não jogue. Tô sendo bem sincero, porque, rapaz, o Soares ali é embaçado e é difícil pra caramba pra marcar ele, do jeito que tá essa defesa do Flamengo, vai complicar ainda mais. Gente, eu vejo muitas pessoas, até eu mesmo acho que isso de fato acontece no time do Flamengo, que é o time das Copas. Chega no Campeonato Brasileiro, os caras, vamos lá, vamos jogar. Acho de fato que tem uma diferença de mobilização do Campeonato Brasileiro para a Copa do Brasil ou para a Copa Libertadores. Isso é evidente. No entanto, ontem, nesse jogo contra o América Mineiro, a gente não pode jogar só a responsabilidade em cima dos atletas. É evidente que o time do Flamengo foi uma bagunça, taticamente falando. Teve o GE, por exemplo, deu uma nota e falou que o pior em campo foi o Davi Luiz. Como assim? O cara tá exposto, velho. Então, assim, o São Paulo também precisa corrigir isso. Atento ao desempenho, ao empenho dos atletas dentro do campo, mas o time do Flamengo tá uma verdadeira bagunça, ou pelo menos estava nessa partida contra o América Mineiro, a ver como vai ser contra a equipe do Grêmio. Bom, vamos entrar agora no mercado da bola, no mercado de transferência, então conto com a sua atenção, tá vidrado aqui para eu te atualizar de todas essas situações. O lateral esquerdo, que chegou a ser sondado pelo Flamengo, o Alex Telles, o brasileiro, né? Inclusive, houve uma resposta do agente do Alex Telles dizendo que o jogador pretendia permanecer na Europa. O que acontece é que o Al Nassr da Arábia Saudita acertou a contratação do brasileiro Alex Telles, portanto, ele que era um jogador do Manchester United, estava emprestado ao Sevilla, voltou ao Manchester, o Manchester não pretendia reutilizar o atleta, fecha agora com o futebol saudita, né? É aquilo, né? Se ele quisesse vir pro Flamengo, ele viria, né, gente? O atleta quis ganhar mais grana na Arábia Saudita e ele tá certo, né? A gente não, dinheiro, não é, enfim, tem que ganhar dinheiro mesmo, não vou ficar aqui acreditando, porque não veio pro Flamengo, o problema é dele, não quis vir, tá tudo certo. Vamos lá, galera, agora sobre saída de atletas. Bom, ontem nós tivemos a informação, tá, que o Mateusão, parece que temos uma reviravolta aí sobre o Mateusão, que o Mateusão estaria fechado com o Al-Shabaab do Emirados Árabes por um valor de 10 milhões de reais. O Flamengo teria 50% do jogador e os outros 50% era do próprio atleta, com o empresário, enfim, dividido lá entre eles. O Flazoeiro traz alguns detalhes dessa negociação que dizem o seguinte, olha só. Fontes ligadas ao Flamengo falam que o valor da negociação com Al-Shabaab Al-Ali foi maior do que os 2 milhões de euros. Por parte do Flamengo, tá fechado, então seria um valor até além dos 10 milhões de reais. As mesmas fontes dizem que tem ainda 2 clubes tentando reverter a situação, o Almeria da Espanha e o Clube Bruges da Bélgica. Quando tudo for sacramentado, o Flamengo vai divulgar oficialmente no seu site. A tendência é que o mais querido mantenha um percentual de venda. O percentual atual é 45%, aí é da questão dos outros direitos, tá? 45% do Flamengo, 45% do América e o próprio atleta tem 10%, tá? Então vamos lá.
fontes ligadas ao jogador não comentam sobre o negócio, então a gente pode ter, quem sabe, essa reviravolta aí envolvendo o Mateusão e também o Clube Bruges da Bélgica, o Almeria. Se esses clubes virem de fato com uma proposta maior, o Flamengo tem que aceitar a proposta maior, isso é evidente. Eu acho até que é mais interessante para o atleta ir para um Almeria, que está o Lázaro lá já, por exemplo, Clube Bruges, enfim, para depois almejar voos mais altos na Europa. Se ele pensar na carreira esportivamente, é claro. Galera, só um outro detalhe que eu esqueci de passar para vocês sobre esse jogo contra o Grêmio. O jogo vai ter transmissão normal da Rede Globo para todo o Brasil, tá? Nenhum estádio do país vai ficar sem transmissão desse jogo, até porque o jogo entre Corinthians e São Paulo acontece na terça. Se eu não me engano, vai ter transmissão do Amazon Prime Video, tá? E também aí do Premiere, enfim, das outras situações, tá? Vamos lá, galera. Ó, o ex-técnico da seleção da Rússia, tá? Olha só onde a gente pega as situações, né? Até o Euclides que publica aqui. O ex-técnico da seleção da Rússia, o Dissy Bissovets, acho que é assim que se fala o nome dele, né? Em entrevista ao jornal RB Sports da Rússia, ele comenta a situação do Wendel e do Malcom. Presta atenção. Malcom em relação ao Al Hilal. O Wendel e Malcom são os jogadores fundamentais do Zenit. São os jogadores que definem a organização do jogo, influenciando na qualidade e no resultado. No geral, a sua ausência será um grande impacto, ou seja, eles enxergam o Wendel como um jogador muito importante lá para a equipe do Zenit. Mas é preciso ter em conta que existem duplas nas suas posições. No lugar de Malcom e Wendel, jogam os jogadores da seleção russa. O convite de Duqueiroz equivale à saída de Wendel, né? Porque ele está querendo dizer que o Duqueiroz é da mesma posição do Wendel. Duqueiroz que era do Corinthians e que foi pro Zenit, tá? A tradução tá meio, enfim, porque, né, Google Tradutor, vamos lá. As partidas de ontem, o Zenit jogou ontem, mostraram que as saídas de Wendel e Malcom não afetarão o resultado final do Zenit. Jogadores iguais são necessários para competir com os petersburguenses, né, que é o pessoal lá de São Petersburgo, afirma o ex-técnico da Rússia, né, que eu não sei se ele é comentarista lá na Rússia e coisa e tal, mas destacando como o Wendel é importante para esse time do Zenit e o Malcom também, que não tem negociação do Flamengo. Aliás, ó, negócio fechado no Zenit que pode impactar no negócio do Flamengo. O Al Hilal, time da Arábia do Jorge Jesus, adquiriu os direitos federativos e econômicos do Malcom, pagando uma fortuna de 60 milhões de euros, meu parceiro. Pois é, acho que essa é a contratação mais cara da história do Al Hilal, tá? Por esses valores, os russos se abastecem financeiramente e isso pode, segundo Júlio Miguel Neto, dificultar ainda mais as tratativas do Flamengo pela contratação do Wendel, mas sobretudo a contratação do Claudinho, que envolve grana também. E nesse negócio o Al Hilal pagou 30 milhões de euros à vista ali e parcelou os outros 30 milhões de euros com o Zenit. E aí começa a bater aquela dúvida, Pedrão, se os caras venderam o Malcom por 60, será que eles vão querer vender o Claudinho por 15? Porque assim, o Zenit, ele é um grande negociador. Eles compraram o Malcom do Barcelona por 40 milhões de euros. Agora vendem por 60. Então, é uma estratégia clara do Zenit em comprar o jogador por um X valor e revender mais caro, né? Eles utilizam da mesma estratégia, por exemplo, como clubes portugueses, né? Benfica e Porto fazem a mesma situação, né? Por isso que é tão difícil negociar com eles. Mas saindo um pouco dessa situação do Wendel, que a gente já vai voltar, entrando na situação do De La Cruz, não sai do vídeo que a gente vai tratar a situação do Wendel, o Jonas Stelman, grande jornalista, trabalha lá pro S-On Live, traz uma informação de uma possível reviravolta do De La Cruz no Flamengo. Vamos ver aqui. De La Cruz está mais próximo do Flamengo do que vocês imaginam. Olha o que ele escreve aqui, vamos prestar atenção. Sabemos que o foco do rubro-negro nesse momento é o Claudinho e existe o interesse não formalizado pelo Wendel. Mas o risco de não vir nenhum dos dois é imenso. Os valores são altos,
A multa é impagável e o Zenit está com muita má vontade. Sendo assim, o rubro-negro deixou o De La Cruz guardado em um pote de segurança, tendo em vista que os valores referentes ao uruguaio serem palpáveis e realistas, referentes à multa do De La Cruz. A diretoria rubro-negra vai esticar a corda e quando tiver a certeza que a dupla do Zenit não vem, vai na Argentina e vai pagar a multa do De La Cruz, que é menor do que os valores que o Zenit almeja receber pelo Claudinho. Então é isso. Conhecendo bem os dirigentes do Flamengo, o jogador do River será um cala-boca caso fracasse nas negociações envolvendo Claudinho e o Wendel. Portanto, o Flamengo estaria guardando nesse momento o De La Cruz como um plano B, um paraquedas, né? Caramba, a gente tá caindo aqui, não conseguimos o Claudinho, não conseguimos o Wendel. Vamos lá, de stand-by, digamos assim, né? A palavra... Porque a multa do De La Cruz é 16 milhões de dólares, sabe? Isso é bem menor do que a multa do Claudinho ou a multa também do Wendel, enfim. Agora vamos entrar na questão do Wendel, galera. Vamos lá, a matéria aqui do Globoesporte.com, atualizada mais ou menos há 1 hora atrás, não é notícia velha. Ah, Pedro, não tá sendo notícia velha. Não é notícia velha. A gente sabe que o Wendel estava previsto uma viagem dele para a Rússia ainda ontem, né? No sábado ele não foi, não se sabe o motivo por que ele não foi para a Rússia. Isso preocupa muito o Flamengo, tá? E o empresário do atleta, né, o Thiago Ribeiro, nega qualquer problema com o Zenit. Representante deu uma entrevista prometendo a chegada do volante a São Petersburgo nos próximos dias. Aí tá aqui, vamos lá. Com viagem marcada para a Rússia no último sábado, o Wendel não embarcou e surpreendeu o Flamengo que quer contratá-lo. E o Zenit também, o qual o jogador tem contrato até 2027. O jogador segue no Rio de Janeiro para resolver problemas pessoais, revelou o empresário, que prometeu a chegada do atleta num futuro breve a São Petersburgo para resolver esse problema com o Wendel. No entanto, a gente vai trazer a declaração do Thiago Ribeiro aqui para atualizar sobre tudo. Existe um prazo. O Flamengo tem até o dia 2 de agosto, pouco menos de 2 semanas, sabe essa quarta-feira? É dia 26, jogo contra o Grêmio. Daqui a 1 semana depois da quarta-feira, acabou a janela. Então esse prazo apertado preocupa o Flamengo e irritou até algumas pessoas de dentro do Flamengo. A mudança de planos repentina foi noticiada pelo Vene Casagrande. A notícia causou muita preocupação na Gávea, já que o Flamengo vê a negociação tanto por Wendel quanto por Claudinho, ambos do Zenit, como delicadas. Os rubro-negros veem o lado russo confortável nas tratativas e contam com a boa relação, além da vontade dos atletas para fazer a conversa andar. Inclusive, como foi fechado esse negócio aí pelo Malcom, né, o Zenit não respondeu o Flamengo ainda, mas a prioridade do Zenit era resolver a situação do Malcom. Eles já resolveram, já foi vendido o jogador. Então agora eles vão voltar para o interesse do Flamengo para tentar concluir essas transações, tá? A chegada de Wendel à Rússia serviria para iniciar esse diálogo e tratar uma possível saída, possivelmente por empréstimo. O atraso também atrapalha porque a janela de internacional fecha no próximo dia 2 de agosto, como a gente vem falando aqui, tá? Inclusive o Claudinho jogou pelo Zenit ontem no Campeonato da Rússia. O empresário do Wendel, ele deu uma entrevista ao jornal Sport Express e falou sobre o seguinte: ele ainda não chegou, mas já estou aqui para me reunir com os representantes do clube. Ele planeja voar para São Petersburgo? Né? Interrogação. Sim. Quando será? Perguntou lá o repórter. Agora não. Talvez essa noite. Ainda não sabemos. Olha como é que está essa situação. Não há problemas entre ele e o Zenit. Ele precisa resolver problemas pessoais no Rio de Janeiro, então chegará atrasado, falou o Thiago Ribeiro em entrevista ao jornal Sports Express. Vamos ver aí como vai ficar essa situação, se de fato o Wendel viajar hoje à noite ainda. Eu vou até ver se eu dou um pulo lá no Galeão, ver se eu encontro ele, tá? A gente vem aqui e traz a informação. E 2-0 Santos, que maravilha. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixe o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.